Olá, voltando aqui com o nosso pequena introdução, né, sobre o livro de Gênesis. Nós temos algumas palavras chave, né, nessa terceira parte da introdução aí do livro de Gênesis. Eu me chamo Wanda, sou uma das administradoras e tutoras do nosso quarto de guerra. Nós vamos falar um pouco do caráter de Deus no livro de Gênesis. Muitos traços de caráter de Deus são revelados pela primeira vez em Gênesis. Lá no livro de Gênesis foram revelados os primeiros traços do caráter de Deus. Deus é o Criador, Deus é fiel, porque Ele cumpre suas promessas, Deus é justo, Deus é longânimo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas. Deus é poderoso, Deus é providente, Deus é verdadeiro, Deus é colérico, ou seja, né, se fizermos o mal e desobedecermos, as consequências vêm sobre as nossas vidas. Vamos falar um pouco sobre Cristo em Gênesis. A entrada de Jesus na humanidade foi planejada antes do início do tempo. Deus abrandou o castigo da maldição resultante do pecado de Adão e Eva ao oferecer uma promessa de que um dia o descendente se levantaria para ferir a serpente. Está lá no capítulo 3, verso 15. Apesar de a morte ter vindo por meio de Adão, a vinda de Cristo trouxe vida para a humanidade. Se encontra em Romanos 5, do 12 ao 21. Gênesis segue rastreando as primeiras linhas do projeto de Deus para o nascimento de Jesus dos povos da terra. Deus relacionou Abraão para ser o pai de uma nação escolhida, a qual continuou por meio do filho de Abraão, Isaque, e por meio do filho de Isaque, Jacó, concluindo com o filho de Jacó, José. Quem não conhece, né? A história de Abraão, a história de Isaque, a história de Jacó e a história de José. Gênesis revela a contínua proteção de Deus sobre as primeiras pessoas na linhagem de Cristo, né? Em termos de conteúdo, Gênesis é composto de duas seções básicas: a história primitiva, a história patriarca, né? Primeiro a história de todo o princípio e a história dos patriarcas, né? Dos pais da fé aí. A primitiva, ela registra 4 eventos principais, que é o dilúvio, a dispersão. 4 grandes homens se destacam na história patriarcal, que é Abraão, Isaque, Jacó e José. E a estrutura literária de Gênesis é construída sobre a frase muitas vezes recorrente: a história, genealogia e é a base para o seguinte esboço. Então, você vai ver muito escrito em Gênesis: a genealogia de fulano, a genealogia de Abraão, a genealogia de Isaque, ou seja, a descendência, de onde vieram, né? A criação dos céus e da terra, as gerações dos céus e da terra, que é Adão e Eva no Éden, a queda e suas consequências, o assassinato de um irmão, que é onde Caim mata Abel, a esperança nos descendentes de Sete e as gerações de Adão. E por aí vai seguindo, né? Temos aqui, então, uma conclusão, né, a respeito do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele vem trazendo, né, essas explicações para nós. Enquanto isso, em outras partes do mundo, até mesmo depois do dilúvio, que é do capítulo 6 e 9, os eventos mundiais se concentram
no Oriente Médio. As populações crescem consideravelmente após Babel. E nos dias dos patriarcas, o Egito é o poder mundial. Os egípcios já estão usando papiro e tinta para escrever já nessa época, né? Então, assim, quão importante é reconhecer o papel criativo de Deus na origem do universo, conforme descrito em Gênesis, não é mesmo? A partir do livro de Gênesis é que a gente vai entender todo o restante da Bíblia, das Escrituras. Qual o papel desempenhador por Adão e Eva na história da raça humana? Quanto saberíamos a respeito de Deus se tivéssemos apenas o livro de Gênesis? Saberíamos bastante já, não é mesmo? Ele já traz muita coisa sobre a existência de Deus. Que significância bíblica é dada a eventos como a expulsão do Jardim do Éden, o dilúvio e a Torre de Babel? Como a promessa de Deus para Abraão afeta todo mundo? E quem são os heróis deste livro, né? Por quê? Então, assim, só ali em Gênesis a gente já tem uma noção de todo o restante da escritura, né? O restante da Bíblia, ela vem cumprindo tudo que foi dito ali no princípio de todas as coisas por Deus, através do livro de Gênesis. Então, essa foi uma pequena introdução, né? Lembrando que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, tem as promessas, a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden e todos os patriarcas ali da fé, para que nós possamos entender um pouco. Então, cada texto, cada livro da Bíblia, né, vai ser lido aqui na Bíblia em áudios, e a gente vai tentar trazer para vocês um pouco da explicação de cada um desses livros, cada introdução, para que vocês possam, ao começar a ler, ao começar a ouvir, né, digo, ao começar a ouvir os áudios da Bíblia em áudio, já ter uma pequena noção, né, do significado desses livros, o porquê que eles foram escritos, por quem foram escritos e para qual finalidade, né? Desde já eu peço a vocês, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações, compartilhem com o maior número de pessoas para que a Bíblia possa chegar em muitas outras pessoas, né? Muitas e muitas outras pessoas, para aquelas pessoas que não têm tempo, às vezes, de parar para abrir a Bíblia para ler. Então, pode estar ouvindo ali enquanto está dirigindo o seu carro, está ouvindo enquanto está trabalhando, enquanto está fazendo algo, através da Bíblia em áudio, no canal Nosso Quarto de Guerra. Um beijão grande no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima.